falei, ixi, vai cair. Então vamos lá, vamos pegar aqui o contexto novamente aqui, do verso 21, ok? Certo. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça pela fé em Jesus Cristo, para todos sobre os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos, estão desligados, desarraigados da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus pôs por propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui, ele vai trazer que o homem em si, ele não tem nada. O homem não pode nada, o homem não consegue nada. Se não for mediante a justiça divina, o homem não tem como ser justo. Se não olhar, eu costumo dizer o seguinte, digamos aí que vocês estejam, pastor Fernando que está de óculos aí, certo? Então, se o senhor tirar o óculos, o senhor tem uma visão, E essa visão que o senhor vai ter vai ser uma visão turva, não vai ser uma visão perfeita. Essa é a visão da nossa carne, uma visão turva, certo? Então, imagina que esse óculos que o senhor está usando seja a lente de Deus. A lente de Deus, é claro, que é a sua palavra. Então, quando o senhor coloca o óculos, o senhor vai enxergar corretamente. Ou seja, o senhor só vai enxergar corretamente mediante a justiça divina. Porque mediante a sua justiça, o senhor vai enxergar errado e vai querer ainda dizer que está enxergando certo. Vai bater o pé, vai tentar culpar o outro, que quem errou foi o outro, não foi o senhor. Por quê? Porque isso é a justiça humana. Então, ninguém é justo. É o que acontece também com quem bebe e dirige, né? Fala, ele bebe, né? Fala assim, não, mas não vai acontecer nada. Não acontece nada. Não, vou ter controle, não vou perder o controle do carro, não sei o quê. É a mesma coisa, né? Então, se for analisar também, né? Exatamente. Aí, se atropelar alguém que ele não viu, ele vai dizer, não, fulano se jogou na frente do carro. Então, a visão dele é outra. Mas mediante a justiça de Deus, nós passamos a ser justos. Por quê? Porque nós somos justificados pelo Senhor. Nós olhamos segundo o olhar de Deus e não segundo o nosso olhar. Segundo o nosso olhar, nós não temos nada. Exatamente, aquilo que, irmão, nós temos que olhar com os olhos de Cristo, não com os nossos olhos. Exatamente. Porque o nosso olhar é o que Paulo estava falando. Ele é perverso, ele é traiçoeiro, ele é enganador, ele é condenador. Ele não tem misericórdia. Mas segundo o olhar de Deus, a misericórdia está para todos. No nosso olhar, a misericórdia está só para a gente. Eu quero ser salvo e o outro, que problema dele. Foi Davi que escolheu cair na mão da justiça de Deus, o que dos homens? Exatamente. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é legal. Ou seja, ela vai promover a mim e a você. Se tiver que condenar, vai condenar a mim e a você. A justiça do homem, não. Ela é mesquinha. Ela me condena e te absolve. Se ele gosta de você e não gosta de mim, eu estou perdido. Se ele simpatiza comigo e não gosta de você, você está perdido. Essa é a justiça humana. Então, o Senhor Paulo vai dizer o seguinte, verso 27. Logo, aonde está a jactância? Aonde está a vaidade? Aonde que se engloba a sua vaidade aqui? Sua vaidade, aquilo que você acha que não quer dizer nada. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Ou seja, pela lei da fé, a minha vaidade é excluída. Não existe jactância. Acabou a minha vaidade. Ou seja, eu não sou, eu não posso, não consigo. É o que Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada. Ou seja, não há eficácia naquilo que eu faço. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei que vai beneficiar tanto o circunciso como o incircunciso. Exatamente. Ou seja, ambos estão em igualdade mediante a fé. Se o circunciso tiver fé, ele está dentro do contexto. Isso para os fariseus era uma loucura. Ele falou. Aí isso é um tapa na cara. Fariseus, é um tapa na cara. Imagina os fariseus ouvir um negócio desse aqui. Esse homem é um irmão, se Paulo tivesse sozinho, ele pegava pelo pescoço, cara. Exatamente. Matava ele ali agora, na hora. Rapaz do céu. E Paulo, é um tapa na cara, irmão. E Paulo, ele pega a sombra do Velho Testamento, né? E exemplifica juntamente com o Novo, incluindo Jesus Cristo. A continuidade, aquilo que nós aprendemos, é a continuidade. Exatamente. Da antiga aliança, a continuidade que Jesus Cristo. Ele pega a sombra e coloca o olho, ele coloca o nariz, ele coloca a boca, ele coloca a vestimenta, ele dá cor ao cabelo, ele vai trazendo cor àquilo que está obscuro. Começa a ficar concreto, uma sombra ela começa a ficar concreta. Exatamente. Começa a ter aí, dentro de todo esse contexto, ele vai começar a ter clareza, né? Exato. É a iluminação do evangelho. Como isso que chegou a nós. Então, como os fariseus ainda estão presos na lei, porque eles estavam presos na lei, eles não conseguiam enxergar isso. E ainda eles viviam pela sombra da lei. Para eles o que era mais importante era a lei de Moisés, não era a seita dos nazarenos incluir, tentar agrupar isso com a antiga aliança. Para eles não tinha nada que complementasse a antiga aliança. A antiga aliança foi posta, a lei ali, e não podia nada complementar a lei. Eles não aceitavam isso. Exatamente. Essa problemática estava instaurada. Eu não queria estar na pele de Paulo uma hora dessa. Rapaz, o que esse homem sofreu? Aí ele continua. Que diremos, pois, ter Abraão alcançado nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se ele fez obras que são belas e maravilhosas, diante de Deus isso não quer dizer nada. Ixi, é outra. Você tá falando de Abraão agora, cara? Já foi lá em Abraão. Você já passou a espada no Moisés. Agora você vai passar a espada no Abraão? Não. Eu não vou passar a espada nem no Moisés e nem no Abraão. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês que eles estão falando da mesma coisa, com a mesma legalidade que eu estou trazendo aqui. Exatamente. Aí ele vai dizer, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O pecado, pois vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Por quê? Dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ou seja, quando o Senhor manifestou-se a Abraão
Abraão era circunciso ou ele era um incircunciso? Não tinha nem. Nem tinha. Nem existia ainda isso aí. Nem existia. Já matou Deu eles nas canelas. Já matou eles aí. Deu nas canelas. Exatamente. Como é que eles queriam justificar uma situação e falando e não compreendendo que nem Abraão, né? Nesse sentido, né, meu irmão? Nem Abraão foi. Exatamente. Desse sentido que eles achavam que era. Eles estão falando, ó, vocês gostam de bater na tecla de Moisés, da lei mosaica e tal. Vocês gostam de bater na tecla disso. Só que Moisés, ele deu continuidade àquilo que Abraão começou. Então, vamos nos reportar um pouquinho até o Abraão. Vamos entender o Abraão dentro da ótica humanitária. Ou seja, Abraão nasceu circunciso? Não. Abraão era incircunciso. Abraão, em tese, ele não estava dentro do contexto. Mas Abraão foi alcançado segundo a sua fé. E a partir da fé é que ele fez a circuncisão. Aí ele vai dizer, ó, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E se fosse pai da circuncisão, daqueles que somente são da circuncisão, mas também andavam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que estivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé, pela lei a Abraão, ou pela posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são os herdeiros, logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque aonde a lei, há também a transgressão. Portanto, é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que da lei, mas também a que é da fé de Abraão, ao qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão não tinha nem filho aqui, nem sonhava em ter filho, Sara estéril. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, já sem jeito de gerar filhos, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, aqui ele vai dar um banho nos irmãos, e um banho libertador, tendo em vista, relembrando aqui, que aqui nós não temos ainda essa problemática judaizante. Mas quando o judaizante for se levantar aqui, bom, o judeu vai levar um pau do gentil.
Vai mesmo. Porque eles estão vacinados. Eles estão entendendo... E eles têm o documento ainda, porque a própria carta ela cláusula como um documento bem claro para eles, que qualquer dúvida que eles tivessem, eles iam olhar nessa carta. Eles não tinham Paulo presencialmente com eles, mas eles tinham algo que representava o próprio Paulo, que era a própria presença dele, sim. A própria presença dele. Exatamente. Então, aqui ele vai acabar de vez com as bases da teoria judaizante, né? Trazendo a clareza de que todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, vaidade para Deus não existe, né? Essa vaidade nossa que nós temos, que nós achamos que somos melhores do que A, do que B, do que C, para Deus isso não existe, né? Então, se você vai se vangloriar, você vai se vangloriar diante de homens. E aí está o conceito de vanglória. É uma glória em vão, uma glória que não serve para nada. Ou seja, vanglória é perca de tempo. Então, eu poderia estar ganhando com a humildade diante de Deus, mas eu estou aqui me vangloriando diante de homens. Estou ganhando o que para com Deus? Nada, pelo contrário, só estou caindo no conceito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos ficar por aqui para a gente não entrar em um ponto sem volta. O negócio é feio aqui, rapaz. O negócio... Paulo provocou, cutucou as onças que tinha naquela época, né? Então, dá para entender claramente o porquê que essa carta ela é o tratado teológico. Né? Com certeza. Porque ela vai trazer uma clareza muito grande. Ela vai trazer libertação a todos. Por quê? O jugo tentava, não só aqui nessa época, mas em épocas posteriores, né, vamos colocar aí dos 1.500 anos da igreja paganizada, né? Não são 1.500 anos, mas ali 1.200 anos aproximadamente, né? Da igreja paganizada, nós vamos ter aí essa força opressora em cima. Então o próprio Lutero tem a sua libertação a partir dessa carta, de toda a opressão que ele estava inferido embaixo. Não era alguém que estava oprimindo ele em sentido eclesiástico, mas tentavam oprimir ele pela palavra. Né? Então, como Lutero ele era submisso à palavra, ele não se contrapunha. Até que ele começa a ler nos originais e fala, peraí, mas o que o texto está dizendo não é aquilo que me ensinaram. O que o texto está dizendo aqui é totalmente libertador. Né? Então, aqui o conceito de Lutero ele muda literalmente. Ok? E até hoje, né? Até hoje você... Eu mesmo falo por experiência própria, porque eu era católico, né? Você falar desses assuntos com um católico já é a mesma coisa que os judeus daquela época, né? Já vai, tipo, já é demoniar, já vai falar que você não tem Deus, que você não que você não serve Jesus, que não sei, que isso e aquilo. Eu sempre fazia isso. Ela fala assim, não quer aceitar Jesus? Eu falo, não, já aceitei Jesus, já tenho Jesus na minha vida, tal. Então, eles não querem entender, né, que o conceito que eles têm, né, da Bíblia, da palavra de Deus, é errôneo, né, que é distorcido, né. Que eles colocam... Foi paganizado, né, né, eles colocam um intermediário entre Jesus, entre o homem e Jesus. Eles são intermediários, né? Sim. Vários intermediários. Vários intermediários. É igual eu tava discutindo, tava comentando serviço esses dias com um menino, ele não é católico, mas ele tava comentando e ele também concordou comigo, né? A mãe dele é evangélica, mas ele não tá na igreja. Aí ele concordou comigo, eu falei assim, que o católico tem aquele conceito de Maria, mãe de Deus, né? Aí de mãe de Jesus, mãe de Deus e tal. Eu falo assim, como é que pode um ser criado ser mãe de algo que é eterno? Não tem lógica. Não tem lógica. Então você fala isso, como é que ela pode ser mãe de algo de um ser que é eterno, que sempre existiu, que não foi criado, um ser que é incriado? Não tem como ela ser mãe de um ser incriado, ela sendo criatura. É verdade. Pois é.
É exatamente como a Isabel, ela olha para ele, né? Veja só que Isabel, ela é prima de Maria, né? E Isabel já era uma senhora, né? Já era uma velhinha. E quando Maria vai visitar Isabel, a Isabel diz assim: nossa, mas que honra, né? Como que vem me visitar a mãe do meu Senhor, né? Então veja só, a mãe do meu Senhor ali, ela estava falando justamente em sentido humano, né? A mãe, né? Mas em sentido divino, ela estava falando do meu Senhor, ou seja, eu sou mais do que você, porque eu sou mais velha do que você. Eu sou sua parenta mais velha, né? Então você deve a mim respeito. Só que aquele que está no seu ventre, ele é meu Senhor. Eu devo a ele um respeito maior do que a você. Ou seja, ela considera o que está no ventre maior do que elas duas. Exatamente. Né? Então ela enxerga Maria em uma forma inferior, né? Porque Maria é jovem, Maria é nova, né? E ela enxerga o outro que é mais novo, que está no ventre da Maria, como Senhor. Né? Isso é uma revelação celestial. Então nós temos aí uma clareza imensa, né, acerca do Criador. Né, que... João Batista também, né? Ele fala, será maior que eu, que vos batizará com fogo, né? Ele fala que eu não sou digno nem desartar a sandália dos seus pés. Ele expressa ali que Cristo é sempre maior do que ele. Exatamente. Sempre maior que ele. E veja só, se a gente pegar em um contexto, quem devia honra seria Jesus, porque Jesus era mais novo que João Batista. Né? Então, o João Batista ele já diz o inverso, ele diz, olha, vai vir um aí que ele é maior do que eu. Não importa se ele é mais novo do que eu, mas ele é maior do que eu. O João Batista também começou o ministério mais cedo também, né? Exatamente. Né? Justamente por causa da sua idade. Por ele ser mais velho, ele começou mais cedo. Uhum. Né? Então aí nós temos a clareza explícita do poderio de Jesus. Né? E Paulo reconhece tanto isso que Jesus é o único assunto principal de todo o resumo de todas as escrituras é Jesus Cristo, não tem outro. Exatamente, não tem para onde correr. Né? Ele é a principal pedra da esquina. Exatamente, o verbo. Como ele diz, né? Que os próprios edificadores rejeitaram. Exatamente. Os edificadores ele está trazendo aí dentro do judaísmo. Ou seja, o próprio judaísmo rejeitou. Mas ele é a principal pedra, né, da esquina. Então, a esquina aí nós temos 2 pontos. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele é o principal. Ele é o princípio das 2 esquinas. Ou seja, as 2 esquinas só existem porque ele originou as esquinas. Né? Exatamente. Então, ele mata a pau também. É muito bom, rapaz. É muita lição que a gente aprende aqui. É um contexto teológico muito, muito forte, muito, muito grande. A gente aprende aqui. Amém, meus irmãos. Então, nós ficamos por aqui por hoje. É gostoso demais falar acerca da palavra de Deus, né? Para a noite aqui falando. Para mesmo. Aqui é bom demais esse negócio, cara. É verdade.